E aí você que lute. Carta aos Efésios, capítulo 2. Aos Efésios, capítulo 2. Amém, irmãos? Hoje eu vou falar sobre hipergraça. Está na moda falar contra ou a favor. E hoje nós vamos nos posicionar sobre isso. E é possível que algum ou alguns de vocês decidam deixar de caminhar na nossa comunidade. E está tudo bem também, porque a igreja não é só a nossa igreja aqui. Tem várias igrejas. Mas vamos lá. Aos Efésios, capítulo 2. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos vossos... Vou reler. Eu estou lendo uma versão com outra na cabeça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de introduzir essa reflexão, essa pregação, esse sermão, essa ministração, trazendo uma palavra sobre maturidade. Em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo traça o perfil dos fariseus. E Jesus traça o perfil dos fariseus como sendo hipócritas. E essa palavra, hipócritas, é quase uma palavra grega mesmo, vinda direto do grego para nós, porque a palavra grega por trás dela é a palavra upócrites, que é a palavra na língua grega para uma profissão, a profissão de ator. Hipócrita é ator. O ator é o cara que encena um papel. O ator é aquele que se apresenta como uma pessoa que ele não é. O ator, atuando, chora para representar, ri para representar. E quanto melhor é o ator, mais convincente será a sua atuação. Então você vai chorar junto com ele, porque ele é tão bom que ele faz você ter a empatia, sintonizar o seu sentimento com o dele, e você chora ou ri. E Jesus Cristo, na última semana do seu ministério, na última semana do ministério de Jesus, as pregações são mais duras. Sabe quando você tem pouco tempo para falar muita coisa? Na última semana de Jesus, quase não existem curas. As pregações são mais longas. E Jesus Cristo, na última semana de seu ministério, abordou a performance religiosa dos fariseus, que era o principal partido do judaísmo. Então, o judaísmo era dividido em partidos: saduceus, fariseus, zelotes,
essênios, alguns outros partidos minoritários, mas o grande era o partido dos fariseus. E os fariseus regiam a religião. Tinha a diferença dos fariseus para os saduceus, que era o segundo maior partido, até na questão de escritura, que não vem ao caso aqui, né? O cânon para um é diferente para o outro, enfim. Mas Jesus, ele escolhe o maior partido, os fariseus, e ele vai julgar essa questão. E Jesus chama os fariseus de hipócritas. E por causa disso, nós cristãos temos a tendência de já enxergar todos os fariseus da Bíblia como pessoas más, como pessoas falsas ou pessoas cheias de preconceito, preconceituosas e tudo mais. Só que os fariseus não eram pessoas más. Eles amavam a Deus, eles serviam a Deus, e eles pregavam sobre Deus, eles trabalhavam pela religião. O maior problema é que esse amor, esse serviço, né, ele foi crescendo, como eu vou dizer, divorciado das Escrituras. Eles amavam a Deus, está tudo bem, mas esse amor vai crescendo afastado do leito do texto bíblico. O maior problema é que esse amor vai crescendo sem versículos, sem texto, sem capítulos, sem contexto. Eles tinham tanto respeito pelos mandamentos. O fariseu é o cara que tem tanto respeito pelos mandamentos, que eu vou chamar aqui, que eles criaram, eles desenvolveram o que eu vou chamar aqui de doutrinas de contenção. O que é isso? Eram regras ainda mais rígidas do que as da Bíblia, para não correr o risco da pessoa transgredir o que está escrito. Transgredir o que está escrito. Então, a Bíblia fala de alimentos puros, limpos, animais impuros, imundos. A Bíblia trata assim, esse nome é pesado, mas é isso aí, imundos. Mas a Bíblia não fala sobre nunca lavar a mão. A Bíblia não manda, não tem uma ordem bíblica dada por Deus através de Moisés, dizendo que era obrigado a lavar a mão. Fala de alimentos, mas não fala de lavar as mãos. Aí eles vão lá e criam essa regra de lavar as mãos. E aí começam, quando as pessoas criam regras que não estão no texto, começam os problemas. Porque com o passar do tempo, o regimento interno dos fariseus, a impressão minha voz está com muito eco hoje. Tira aí um pouco do eco, por favor. Me perdi. Com o passar do tempo, o regimento interno, o RI dos fariseus, ele era mais lido do que a Bíblia. Com o passar do tempo, o regimento interno passa a ser mais importante do que o texto. E as pessoas são julgadas pelo regimento interno e não pelo texto. Com o passar do tempo, as doutrinas que eu chamei aqui de doutrinas de contenção se tornaram as verdadeiras doutrinas, e cada vez mais as pessoas iam se tornando seguidoras de homens, seguidoras de homens, seguidoras de homens. E aí Jesus chega a dar esse exemplo que eu falei aqui de lavar as mãos, lá em Mateus 15. Coloca aí, por favor, em Mateus 15, versículo 1. Diz assim: então vieram de Jerusalém alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser teu pai e tua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e tua mãe, aí nessa versão está oferta, mas qual versão da Bíblia de vocês que fala corbã? Tem aqui? Olha na sua Bíblia aí, 15:5. Vê se aparece a palavra corbã. Quem aparecer, levanta a mão. Não é impossível, que aqui todo esse povo, ninguém tem uma versão dessa. 15:5. Vê se está escrito corbã. Todo mundo está escrito oferta? Tem nenhuma Bíblia aqui, então mentira. Era mentira, pessoal.
15:5. É que vocês não colocaram aí ainda. Coloca aí para vocês verem. Tá. E aí outra versão? Nossa, ninguém tem mais versões antigas, hein? Todo mundo está no moderno. Todo mundo no moderno. Bom, é até melhor que não esteja, porque eu ia ter que explicar o que é, mas eu vou ter que explicar de todo jeito. Porque assim, o que é a oferta corbã? Que não está na Bíblia, tá? Isso aí não está na Bíblia, foi desenvolvido pelos anciãos. Jesus disse assim, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse, o Senhor disse, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor, aquele que poderia se aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele está dizendo o seguinte, honra teu pai e tua mãe é um mandamento bíblico. Quando você diz assim, esse dinheiro que eu tenho aqui, a mãe está precisando de um remédio. A mãe está precisando de um remédio. Sabe como é que é mãe, né? A mãe, às vezes, está precisando do Pix. Aí no Pix, normal. Beijo, mãe. Obrigado. Marcos 7:11. Mas vem comigo. Às vezes a mãe quer o Pix de alguma coisa. Sei lá, esses dias a minha queria trocar o carro. Tá bom, vamos trocar o carro. E vamos no Pix. Bora. Aí alguém, a mãe, vamos pegar, esquece esse negócio de carro, tal, é luxo. Pensa num remédio. A mãe precisa de um remédio da pressão, um remédio sei lá do que e tal. O remédio é caro, custa R$500. Aí você diz assim para sua mãe, mãe, não é que eu não tenha os R$500, mas esses R$500 aqui é meu dízimo. Então eu não posso te ajudar. É disso que Jesus está falando. Corbã é quando ele diz assim, esse dinheiro, eu podia te ajudar, eu tenho os R$500, mas esse dinheiro é do Senhor, é oferta ao Senhor. Então eu não posso tirar, não posso desinteirar. Esse aqui é da igreja. E Jesus Cristo, não sou eu, não estou interpretando. Jesus disse que se alguém... A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. Honrar, daí vem a palavra honorário, é ajudar financeiramente também. Não é só honrar de, minha mãe é top na rede social. E aí, Jesus Cristo disse que se alguém chegar para seu pai e sua mãe e disser assim, aquilo que a senhora poderia aproveitar de mim é a oferta, eu não posso te dar. E aí, conclusão de Jesus, assim... vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Continua Jesus falando, hipócritas. Tradução, atores. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, quando a religião gera regras que não são bíblicas, você para de seguir o leito da Bíblia e vai seguindo as regras de uma comunidade. Dessa, de qualquer outra. E isso, pessoal, é mais comum do que a gente pensa. Isso acontece quando as pessoas deixam de ler a Bíblia e passam a seguir as ideias dos homens. Assim as pessoas começam a proibir o que Deus não proibiu e permitir o que Deus não permitiu. Porque se não tem a Bíblia, é da minha cabeça. Então, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Então, mas Deus diz que tem. Mas para nós não vai ter, porque eu falei. Ou então, não, isso aqui é um problema. Só que Deus não disse que é um problema. Mas aí para nós é um problema porque eu falei que é. E aí a gente para de ser seguidor da Bíblia e nos tornamos seguidores de homens. E quem escolhe seguir homens está em voo solo. E completamente divorciado do amparo das Escrituras. Então, a religião vai gerando doutrinas de homens. E isso, como eu disse, é mais comum do que pensamos. E para falar sobre isso, eu posso deixar aqui uma lista. Como o tempo é curto e o conteúdo é bastante, eu tenho que acelerar aqui.
Mas posso deixar uma lista. Número 1, estética feminina. Cabelo, maquiagem, roupa, brinco, pulseira. Homens proíbem. E a Bíblia? Não. Não. Eu me converti numa igreja que era proibido. Quem veio de uma igreja que era proibido? Levanta a mão. Beleza. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala. Por exemplo, 1 de Timóteo 2,8. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, não com o cabelo chamativo, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso. Agora, olha que interessante. Da mesma sorte, as mulheres com trajes decentes se ataviem. Sabe o que é a palavra ataviem ali? É a palavra grega para cosmético. É a palavra cosmel, do grego. Quer dizer, então, aonde que está proibindo ali que a mulher se passa um batom, sei lá, uma pintura, sei lá. Mas algumas denominações proíbem. A Bíblia proíbe? Não. Eu vou dar um exemplo. 2, um só, porque a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Ezequiel 16. Ezequiel 16 é uma profecia dura contra Jerusalém. E Deus, nessa profecia, Ele coloca Jerusalém como uma noiva. É normal, né? Por exemplo, nós somos a noiva de Cristo, tal, enfim. É a forma bíblica de comparação. E Deus fala assim, ele fala como foi que Ele desposou Jerusalém. Porque Jerusalém não existia, assim. Deus formou Israel. Porque era Abraão não podia ter filho, aí teve o Isaac, que não podia ter filho, que teve filho, aí veio o Jacó com a Raquel também não podia ter filho e teve filho. Enfim, Deus formou Israel do impossível. E aí, ele diz assim, de uma forma romântica, ele diz assim, 16:8, passando eu junto de ti, eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, você era mocinha, a hora de se apaixonar. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri tua nudez, aquilo que o namorado, o noivo faz, tal. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, coloquei braceletes nas suas mãos, colar em volta do teu pescoço, coloquei um piercing no seu nariz. Como essa palavra hebraica aí fala recadas, argolas nas orelhas, uma linda coroa na sua cabeça. Assim foste adornada de ouro e de prata. O teu vestido era de linho. Nutriste-te da flor de farinha, do mel de azeite, enfim. Tem muitos textos na Bíblia sobre isso. Mas hoje, em alguns lugares, é proibido você usar um brinco na sua orelha. Estética masculina, segundo ponto. Com os homens, geralmente, as religiões pegam mais leve. Nunca entendi por quê. Mas para nós, geralmente, é um pouco mais fácil. Então, por exemplo, quando eu me converti, a igreja não podia usar bermuda. Esse era pior para mim, porque no Mato Grosso, lá é 40 graus na sombra. E eu tinha que ficar de calça. Então, eu dormia de calça. Mas na estética masculina, por exemplo, tem a questão da roupa, o calça, não pode ter bermuda. Barba, não pode ter barba. Tá, a Bíblia fala isso? Sim ou não? Tem algum versículo que a Bíblia fala isso? Não. Aí as religiões se dividem, as denominações se dividem. Para umas não pode ter barba nem bigode, tipo a Deus é amor. Para outras, bigode pode, tipo a Assembleia de Deus. Pode ter bigode, mas não pode ter barba. Qual é a lógica?
Nenhuma, não tem lógica, não tem texto. Me perdoem os irmãos que as pessoas acompanham aqui pelo online, né, que são dessas denominações. Eu vou parar de falar nomes de denominações, não é minha ideia. Mas Jesus tinha barba. Faz um tempo já. Eu ia pregar numa igreja, estava marcada na minha agenda e tal. E aí, quando eu era da Assembleia de Deus X, eu falei que não ia falar mais nome, não vou falar. Era a denominação X. Aí eu falei para o pastor muito amigo, falei para ele, cara, eu estou barbudo. E é hoje o evento, à noite. E ele falou assim para mim, não, mas tirar a barba é um problema para você? Eu falei, não, porque como a Vanessa não gosta de barba, vocês sabem, eu fico barbudo pouco tempo, eu fico uns 15 dias, depois eu tiro, porque ela não gosta, então tá bom. Eu gosto muito, mas ela não gosta, então eu tiro e ponho, não tem problema. Tiro, fico de barba sem, não tem problema. Eu não tenho vaidade com isso aí. Então eu podia tirar a barba, só que tinha um problema. Eu estava gravando um curso, que eu gravei as cabeças do curso, as entradas, lá em Israel. E o meio do curso eu gravava aqui no estúdio. E eu estava barbudo no começo do curso. Então eu não conseguiria gravar o curso, porque eu fazia abertura, na outra cena eu estava sem barba, na outra com barba, na outra sem barba, na outra com barba. Eu falei, eu não vou poder tirar. Eu não vou poder tirar a barba nos próximos 30 dias. Ele falou, mas por quê? Eu contei a história do curso. Ele falou, então não tem como. Eu falei, então tá bom. Só que era um evento importante. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, porque na minha cabeça não tem problema, só que é a denominação. Então, assim, você vem e aí a gente não transmite, beleza? Eu falei, beleza. Aí eu fui pregar e desligou as câmeras, porque não ia ser eu flagrado pregando de barba. Você está entendendo? Roupas, outras doutrinas de homens, roupas específicas para pregar. Da onde te saiu isso? De lugar nenhum. São doutrinas de homens. Outra, layout do prédio onde a igreja se reúne. Quem disse que, olha, aqui é um lugar com cadeiras diferentes para pessoas graduadas, e aqui as normais. Aqui, de onde saiu isso? De lugar nenhum. De lugar nenhum. E agora veja bem, eu vou falar sobre hipergraça. Eu estou dando um preâmbulo aqui, porque o assunto é tenso. E eu preciso, estamos só na introdução, né, ainda? Veja bem, os irmãos que pensam assim, com essas regras, amam a Deus, sim ou não? Somos irmãos. Servem a Jesus. São relevantes para o reino de Deus. Sim ou não? Sim. São referenciais de fé para muitas pessoas. São servos de Cristo. Mas enxergam e exageram um pouco na doutrina de homens. Porém, assim como acontecia com os fariseus, e eu não estou dizendo que eles são fariseus, mas assim como acontecia com os fariseus, que abraçavam doutrinas inventadas, a intenção era compreensível. Vamos ter uma regra para todo mundo lavar a mão, porque isso é salutar, porque isso é importante. Tal. Ok, mas para Deus não era uma regra, mas para eles era. Então, assim como acontecia com os fariseus, gerando doutrinas que eu chamei de doutrinas de contenção, a intenção é boa, só que gera doutrinas de homens. Por exemplo, crente não pode assistir TV. Eu não pude ter TV durante muitos anos. Crente não pode jogar bola. Crente não pode ouvir música X. Crente não pode tomar vinho. Aí você falou, pastor, o senhor toma vinho, né? Então você está falando, não, eu não tomo vinho. Faz quase 30 anos que eu não bebo nada alcoólico. Não estou afim, não quero começar hoje, não é por causa disso que eu estou falando. Só que a Bíblia não proíbe. Crente não pode jogar dominó. Não é, vocês já ouviram ou não? Tá, eu entendo a intenção. E é a melhor, com certeza.
Só que essas doutrinas são de homens, não de Deus. E esses irmãos, de tanto zelo, não conseguem conviver com nada que fuja do controle ou do que eu estou chamando de linha de segurança que eles criaram. Não dá para conviver. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava em Jerusalém, e a primeira vez que eu fui, e um irmão que foi comigo, funcionário, chegou lá e falou assim, eu quero tomar um vinho. Eu fiquei mal, porque eu falei, caramba, eu estou do outro lado do mundo, literalmente, eu não tomo, não ia tomar. Mas só de ficar perto, eu fiquei, meu Deus, o cara vai tomar um vinho. E agora? Como que eu faço? E foi assim que os irmãos da contenção reagiram quando começaram a tocar guitarra dentro da igreja. Uma grande turma era contra a guitarra dentro da igreja. Quem é crente velho sabe disso que eu estou falando. Bateria, instrumentos de percussão. Foi assim que reagiram quando começou o rádio. A caixa falando sozinho, o cara falando, isso é do diabo. Eu entendo a intenção. E a intenção é boa ou ruim? É boa ou ruim? É a melhor. É proibido no cinema. Qual é a intenção? Porque geralmente o que presta no cinema? Pouca coisa. Então é melhor não ir. Então o crente não vai em cinema. Beleza? Beleza. A intenção é boa. Foi assim com a TV. Aí hoje, as mesmas denominações que proibiam a TV e o rádio, tem programa na TV e no rádio. Algumas delas com os mesmos personagens que há 30 anos atrás falavam, agora são velhos na TV. Foi assim com a internet. Foi assim com cada uma das redes sociais. E é assim hoje, quando um irmão ou irmã acessa primeiro algum tipo de coisa que eles não acessavam. Então, primeiro, bateram no ICQ, depois usavam o ICQ, que a gente nem sabe o que é ICQ, né? Bateram no MSN, depois usavam o MSN na igreja. Bateram no Orkut, o falecido Orkut, depois começaram a usar, a igreja começou a entrar no Orkut. Bateram no Facebook, depois começou a usar o Facebook. Bateram no YouTube, depois começaram a usar o YouTube. Na pandemia, as igrejas que eram contra tudo isso tiveram que entrar. Vai fazer o quê? A igreja fechou, é o live, meu irmão. Quantas dezenas de culto eu vim para cá, sozinho, com a câmera ligada, pregar para vocês que estavam em casa. E o que aconteceu? Alguns irmãos, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, alguns irmãos entraram primeiro nesses meios e por isso são alvo. Por isso são alvo. E aí apanham. Apanham, sabe por quê? Porque entrou primeiro no YouTube e tem 3 milhões de inscritos. E aí quem tem 1.500 inscritos, a igreja tem 200 inscritos, também fica aí falando. Não, mas é porque ele não tem aquele número. Ele não conseguiu, ele demorou para entrar. E depois que entrou, agora fica falando mal. E agora está na moda falar sobre a tal hipergraça. Hipergraça é a heresia do momento que estão, uns construindo, outros desconstruindo, falando e tal. Conforme estão dizendo, hipergraça é a heresia que as igrejas aceitam entre seus membros pessoas que não mudam de vida. É isso, né? Pessoas, isso é hipergraça porque aceitam qualquer um e a pessoa chega e fica e tal, tudo mais. E aí a pessoa chega na igreja, vai para a igreja, continua vivendo em pecado, só que agora como membro da igreja. Então, chegou a hora de falar sobre esse tema, eu vou deixar alguns pontos a gente pensar. Primeiro, a graça é o plano didático de Deus. A graça é o plano didático de Deus. O que é graça? Para depois a gente falar de hipergraça. O que é graça? Há muita confusão a respeito da lei de Deus em comparação com a graça.
Então, nesse primeiro ponto, eu vou aprofundar esse nosso conhecimento a respeito da lei de Deus, sua função, sua vigência nos dias de hoje. Para quem não gosta de Bíblia, está chata essa pregação. Mas para quem gosta, vamos embora. A lei de Deus, ela tem 10 regras básicas. 10 pontos principais. A lei de Deus, ela é um pergaminho, é que não era, na época não era pergaminho, era na pedra, né? Com 10 coisas que não podia fazer. 10 mandamentos. A gente chama isso na teologia de decálogo. Bom, quais são esses 10 mandamentos? Não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não pode dizer falso testemunho, não pode cobiçar. 10 regras. E através de Moisés, depois da entrega das tábuas, das 10 regras, dos 10 mandamentos, Deus vai afinando dessas 10, vai surgir, melhorando aqui, 603 outros mandamentos, que tornam literalmente impossível de um ser humano cumprir todos. Não estou dizendo isso da minha cabeça, é a Bíblia que diz que a lei não salvou ninguém, não há ninguém que cumpriu a lei. E eu não estou dizendo a lei dos 613 mandamentos. Eu estou falando dos 10 mandamentos mesmo. Pensa que Deus pega a humanidade, coloca um papelzinho com 10 regras e que ninguém consegue cumprir. Dias atrás eu estava participando de um podcast, aí eu não lembro qual era o assunto, o cara começou a falar lá e tal, e ele falou assim, não, pastor, ele não era crente, é um podcast que não era evangélico. Aí ele falou assim, não, mas eu, por exemplo, não sou crente, mas eu não sei o quê. Eu falei, você não passa pelas 10 regras de Deus. Ninguém passa pelas 10 regras de Deus. Aí ele ficou olhando assim para mim e falou, fala uma. Eu falei, honra teu pai e tua mãe. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, você já desobedeceu o seu pai alguma vez? Sua mãe? Já mentiu para o seu pai e para sua mãe alguma vez? Eu falei, essa aí é difícil. Porque quem nunca? Quem nunca? E essa realidade, qual a realidade? Que ninguém passa pelos 10 mandamentos, transforma a lei num projeto mais pedagógico do que funcional. Ninguém passa pelos 10 mandamentos, essa é uma realidade. E essa realidade transforma a lei numa questão educacional. Porque a lei em si nunca teve o poder de transformar a pessoa. E eu não estou dizendo da minha cabeça, Romanos 7. Coloque aí, Romanos 7, 7. Veja o que Paulo diz a respeito da serventia. Para que serve a lei? Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse através da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Dessa forma fica claro que o caráter da lei é didático, é mostrar para mim e para você como nós somos falhos. Deus não deixou a lei esperando que alguém cumprisse na totalidade, porque Ele já sabia que a nossa natureza não era compatível com a lei. Mas a lei veio para transformar o caráter ilibado, para demonstrar o caráter ilibado de Deus. E a partir dessa lei, e desse caráter ilibado que é revelado pela lei, revelar em nós a verdade que a gente precisa de ajuda. O quanto nós somos pequenos. O quanto nós somos falhos. Eu posso deixar uma lista de texto para vocês. Depois fica lá no site, quem quiser todas as pregações, é só clicar lá e baixar o conteúdo inteiro. Sobre o real significado da função da lei. Mas vamos lá, uma lista rápida. Primeiro, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7,19. Diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não transforma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior. O que ele está dizendo? Peraí, essas são as regras? Eu não passo. E agora?
Ah, e agora? Agora você precisa de ajuda. Por isso que ele diz, introduz uma esperança superior. Romanos 3:20. A lei serve para apontar o quanto somos pecadores. Diz assim, ó, visto que ninguém será julgado diante dele pelas obras da lei, razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que a lei serve? Para mostrar o quanto eu sou pecador. A lei serve para demonstrar a nossa impotência, a nossa queda, e quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Romanos 3, é o 20? Vai para o 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Lá no finalzinho, versículo 28. Onde, pois, está a jactância? O que é jactância? Versículo 1 antes. Onde está, pois, a pessoa que fica cheia de querer, dizendo, eu sou o cara porque eu cumpri. Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3:28. A lista é grande. Gálatas 3:10. Nenhum homem foi ou será ou poderá ser justificado pelas obras da lei. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E, finalmente, a lei nos serve de guia para chegarmos a Cristo. Gálatas 3:23. Diz assim, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao condutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então fica muito claro que o papel da lei é nos conscientizar do pecado. O papel da lei é nos mostrar os altos padrões de Deus, ao mesmo tempo que nos mostra os baixos padrões da nossa moral. Fica claro isso para nós? Nesses textos e muitos outros, fica claro que a lei de Deus veio revelar a nossa impotência em não conseguir seguir 10 regras de Deus. O fato, irmãos, é que a lei, ela tem o propósito de nos humilhar, de nos abater, e de falar assim, está vendo? Você não consegue 10 regras, cara. A lei veio para nos mostrar que a nossa moral é baixa, o quanto somos pequenos, e que sozinhos não temos e não teremos a mínima condição de nos aproximarmos de Deus. Por isso que Jesus não nasceu no Éden, porque Adão e Eva não entenderiam esse conceito de redenção. Eles precisaram conviver com o pecado para ver o quanto a natureza caída podia se afastar de Deus. E a partir de Adão e Eva, todos pecaram. Eles precisavam conviver com a escolha que fizeram. Era preciso que eles formassem famílias, cidades. Era preciso que eles verificassem de forma empírica, e não somente de conhecimento, mas na prática, no dia a dia, que o sistema humano, por mais bem intencionado que seja, não tem moral diante das 10 regras de Deus.
não tem dignidade, não tem condições de se manter de forma pura. Em outras palavras, era preciso que eles convivessem, tentando se manter puros, lendo uma lei que é santa, porém inexequível, porque nós somos pecadores. Porque por mais que a gente tente e tente, a gente se esbarra numa realidade. Todos nós somos pecadores. A nossa moral é pecadora. A nossa natureza é caída. Por isso Deus esperou que um sistema religioso surgisse com base em seus próprios mandamentos. Por isso Deus esperou que uma nação se levantasse para propagar sua palavra e seus mandamentos que são inatingíveis. Por isso Deus esperou que essa nação levantasse um templo para proclamar Deus. Por isso Deus esperou que essa nação que levantou o templo caísse por causa dos seus próprios pecados previstos nos mandamentos, para que chegasse um tempo em que ficasse claro em que o homem sozinho não passa pelo crivo de Deus, para que ficasse claro que você pode até tentar. Tempos atrás, eu estava participando de um debate com um adventista do sétimo dia, e ele estava defendendo a guarda do sábado, a guarda de todos os mandamentos. Eu falei para ele: você guarda o sábado? Ele falou: guardo. Eu falei: do jeito que a Bíblia diz? Eu falei: não, do jeito que a Bíblia diz, não. Eu falei: você consegue, dos 10 mandamentos, você consegue guardar os 10? Ele falou: não. Eu falei: você conhece alguém? Ele falou: não. Eu falei: então por que você está mandando todo mundo fazer isso? Por que Deus teve essa didática? Para que ficasse claro que você pode até tentar, mas vai cair. Para que ficasse óbvio que você pode até pregar, mas sozinho você não consegue. Isso fica claro para ficar claro que eu e você precisamos de ajuda. Isso vai deixar claro, a lei existe para deixar claro que você precisa mais do que de um advogado. Você precisa de um Salvador. E esse é o papel da lei. Não veio para que você se sentisse potente porque você pode cumprir, mas ela veio para que eu e você nos sentíssemos impotentes por não atender às 10 coisas básicas que Deus realmente exige. A lei veio para que os homens reconhecessem sua impotência e clamassem por ajuda. Senhor, me ajuda, eu não consigo viver as suas regras. E é aí que se explica porque Deus demorou tanto para enviar o seu Filho, já que a Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro desde a fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos por amor de nós. E esse é o Cordeiro que precisava surgir no momento certo, porque a luz do Evangelho se torna mais eficaz, tendo como pano de fundo a escuridão dos nossos pecados. E quando o homem estava caído, surge a luz. Gálatas 4, versículo 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, é também herdeiro. Segundo, a graça de Deus não tem critérios. A graça de Deus não tem critérios. Desculpa eu falar dessa forma, mas é o seguinte. Está na moda hipergraça. O que é hipergraça? A pessoa vem para a igreja e fica do jeito que quer. Tá. Pastor, o senhor é contra a pessoa que ficar do jeito que quer? Eu sou contra, mas isso sempre existiu na igreja. Não é de agora. Não é da pandemia para cá. Não é porque tem youtubers famosos falando sobre isso que não. Gente que vem para a igreja e vive como ímpio, sempre existiu na igreja. E essa é a nossa luta pastoral. De falar: irmão, isso aí que você está fazendo é obra de Satanás. Vem para a luz. Se arrependa do teu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas eu não posso doutrinar a graça com as minhas regras. Quer uma verdade bíblica? A graça não tem critérios. Pastor, o que o senhor quer dizer com a graça não tem critérios? Deus quer salvar qualquer um. Qualquer um. E eu sei disso porque Ele salvou a mim.
E você sabe disso porque Ele salvou você. E se Ele salvou um cara igual você, cara, Ele salva qualquer um. A graça não tem critérios. Sabe por que a graça é um escândalo? Porque Deus não moralizou a graça. Deus não disse assim, ó. Pela graça sois salvos. Só que é o seguinte, para ser salvo pela graça tem que ser isso e isso. Não. A porta de entrada na salvação, que é a graça, não tem critério. Qualquer um que crê é alcançado pela graça. Pastor, mas aí, se ele não se enquadrar? Aí é um segundo passo, a gente não está falando disso. Claro que tem santificação, você tem que imitar a Cristo, ser imitador. Ok, vai ser julgado pelas suas obras, está tudo bem, mas eu estou dizendo que a graça, que é a porta de entrada na salvação, não tem critérios. A graça de Deus não tem critério, porque em Cristo Deus está salvando qualquer um. E como eu sei disso? Porque Jesus é conhecido na Bíblia como amigo de pecadores. Por que ele é conhecido como amigo de pecadores? Porque ele jantava com prostitutas. Porque ele comia com fariseus, ele comia com cobrador de impostos, ele comia com pecador, com a ralé da época. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus das Escrituras. E essa, para mim, é a maior notícia da graça. Você pode dizer às pessoas que você conhece, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Qual é? Deus me salvou. E sabe o que isso significa? Que Ele está salvando qualquer pessoa. Que Ele salva qualquer um. E não, pastor, mas é qualquer um. Mas e um estuprador? Também. Tá, e um estuprador de crianças? Também. E um assassino? Também. E a menina que matou os pais? Também. A graça é muito mais do que hiper. Ela alcança todos. Agora, se todos vão se enquadrar, é outro passo. Eu não estou falando desse passo. Tem regras depois, mas não para entrar. Para entrar, você só precisa ser um pecador desgraçado. Se você for um pecador, uma pecadora desgraçada, então a graça de Deus alcança você. Sabe como Jesus morreu? Na cruz. Sabe por quê? Porque a cruz é a pena capital do império mais poderoso do mundo na época. O maior império que já houve foi o romano. A pena capital dos judeus é a morte por apedrejamento. Mas a pena capital dos romanos, o maior império do mundo, que mandava no planeta de então, era a morte de cruz. Quem tinha morte de cruz? O pior bandido. O pior bandido morria na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus não morreu de infarto? Por que Jesus não morreu dormindo? Já que ele tinha que morrer por conta pagar a conta do pecado, por que ele não morreu uma morte digna? Jesus morreu na cruz para descer no último degrau da dignidade humana, e quando chegasse no último degrau, olhar para o homem mais desgraçado, que está no último degrau da dignidade, para quem o mundo de então fala assim, esse cara não é digno de viver, e dizer para ele, tem um lugar no paraíso para você, para um cara igual a você. Porque Jesus morreu salvando um bandido. Quando Jesus morreu, um bandido encontrou a salvação no último degrau da dignidade humana. E Jesus disse, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Deus não estabeleceu critérios para oferecer sua graça. A graça é para qualquer um. Romanos capítulo 11, eu não sei se esse versículo não está no meu sermão, mas acho que é 32. Romanos capítulo 11, versículo, deixa eu ver se é o 32 aqui, só um minutinho. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Esse texto é um problema para calvinista. Porque calvinista fala que Deus não ama todos. E que Jesus não morreu por todos. Aí você abre um texto como esse e fala assim, porque Deus encerrou todos na desobediência. O que é isso, todos? Aí ele vai dizer, não, todos debaixo da desobediência é que todos caíram. Vírgula, a fim de usar misericórdia para com todos. O
Que todos é esse? Aí ele disse, não. Aí esse todos não é todos. Então, mas ele encerrou na desobediência todos, para depois usar de misericórdia para com todos. Quer uma verdade? Não existe critério para graça. Não existe. Você pode ter passado essa noite em pecado. Você pode estar em pecado agora, cometendo um pecado agora e começou a ouvir essa palavra na live. Você pode ser um vagabundo. Você pode... A graça de Deus é para uma pessoa exatamente igual a você. Sem critério, sem peneira, sem pré-requisitos, sem letrinhas miúdas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque Deus, Ele é representado no pai do pródigo. Que está com tudo preparado para a chegada do filho que está no chiqueiro. E quando esse filho resolve voltar, não existem perguntas. Só festa. Só abraço e beijo. Ah, o pastor César agora, então... Não, agora não. Eu prego isso há muitos anos, todo mundo sabe. Quando o filho levanta do chiqueiro e resolve voltar, o filho até lá no chiqueiro ele ensaia. Eu irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos seus funcionários, porque ser um funcionário seu é melhor do que ficar aqui nesse chiqueiro. Aí ele vai. Quando ele chega lá, ele tenta falar o que ele ensaiou e não fala, porque o pai não deixa. Ele fala, quando ele chega, o pai já dá um abraço e um beijo. O cara veio do chiqueiro, o pai tinha toda a razão para falar assim, vai tomar banho, depois a gente conversa. Mas ao contrário disso, esse é o pai. E que se dane o cheiro de porco e de lavagem, é meu filho. Então abraça e beija. Abraça e beija. Quem é pai entende isso. Aí ele fala assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Sabe o que o pai falou? Virou as costas para ele e falou, fulano, mata o bezerro mais gordo, traz o anel, traz a sandália, porque esse menino estava morto e reviveu. Deus é esse pai que aguarda a decisão do filho de voltar, e que já preparou o novilho cevado, e o anel de filho, e os calçados, e as roupas, e a playlist com as músicas preferidas, e o quarto, e a cama, e o prato na mesa, e quando o filho decidir voltar, vai ser recebido com abraço e beijo. Essa é a graça. Deus é esse pai. Que quando o filho volta do pecado, o filho vem cabisbaixo, porque entende que o que ele fez, né? É assim que a gente se arrepende. Onde ele estava momentos antes? No chiqueiro. Aí o filho vem envergonhado, fedendo. E propõe ao pai que o trate como um funcionário. E esse pai vai fazer o filho entender que na casa do pai não tem vaga para funcionário, só para filho. Que na casa do pai não tem vaga para escravo, só tem vaga para filho. Tem uma vaga aqui hoje para você, e é de filho. É de filho. Deus é esse pai que prepara uma festa caríssima para receber um filho que ontem estava dentro do chiqueiro. Deus é esse pai que abraça e beija o filho que está com bafo de pinga, de cachaça. Deus é esse pai que está olhando para quem cheirou cocaína a noite passada e está dizendo, se você quiser, eu te abraço. E a gente recomeça. Deus é esse pai que recebe o pornógrafo, o viciado, o bandido, o marginal, a vagabunda, o adúltero, o mentiroso, a mentirosa, o pródigo, a prostituta, o crente meia tigela, os falsos. E ele recebe, você quer recomeçar? Você quer dobrar teu joelho? Essa graça é um escândalo. Que recebe homens e mulheres perdidos como se fossem dignos. Esse é o escândalo que o apóstolo Paulo disse que é o evangelho.
escândalo para os judeus. Sabe por que é escândalo para os judeus? Porque eles colocaram regras aonde Deus não colocou. Esse é o escândalo da graça que consagra um pastor, consagra como pastor num domingo o Pedro, que anteontem, na sexta, estava negando Jesus. E no domingo, Jesus disse, então apacenta as minhas. Você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceiro, e a gente termina. Deus está adotando filhos e filhas. E tem uma vaga para você. O que acontece na cruz? Na cruz nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Fala assim, adoção. A primeira vez que eu li esse texto, esse lance de adoção na Bíblia, eu fiquei meio sem entender. Nossa, mas então nós somos adotados. Como assim? Porque aí na teologia, Deus tem vários tipos de filho. Jesus, filho legítimo. Os anjos, por criação. Israel, por eleição. E os ímpios, nós, os pagãos, que não somos da linhagem de Abraão, por adoção. Aí tipo assim, parece que de todos, o nosso é o pior. Jesus é legítimo. Os anjos, por criação, ele fez cada unidade. Os homens, não, ele só fez um. E desse um tirou a mulher, e a gente, e pronto. E aí, Israel por eleição, ele elegeu Israel. E a igreja? Nós somos filhos de Deus por adoção. Aí parece que é pior. Aí eu comecei a pensar, meditar sobre isso. Eu falei, bom, peraí. Um pai pode ter um filho natural indesejado. Acontece o tempo todo. Mas não com filho adotivo. Para ter um filho adotivo, requer vontade ativa. Para ter um filho natural, não requer vontade ativa, requer uma relação sexual. Um pai pode ter um filho natural, indesejado, mas não adotivo. Um pai pode ter um filho natural desejado, mas não amado, porque pelo que ele fez depois, tal. Algumas síndromes explicam isso. A mãe tem rejeição, não sei o quê. Tudo bem. Mas isso não acontece com um filho adotivo. Um pai pode ter um filho natural desejado, amado, mas não planejado. Quem aqui teve um filho que não planejou? Levanta a mão. Aí. Não, levanta a mão. A maioria não planejou. Pastor, eu amo, mas eu não planejei, não era para aquele ano. A gente pode ter filho natural, que é amado, querido, mas que não foi planejado. Isso não acontece na adoção. A adoção requer planejamento. Um pai pode ter um filho natural, desejado, amado, planejado e não ter estrutura. Mas não ter um filho adotivo, assim. Então, presta atenção aqui. Condições, planejamento, vontade e amor. Esses são os pilares para uma adoção. E esses pilares descrevem exatamente o amor de Deus por você, por mim. Você em relação a Deus, você não tem o mesmo DNA. Eu em relação a Deus, não temos o mesmo DNA. Não temos o seu caráter ativo em nós. Se quisermos nos parecer com Ele, precisamos imitá-lo. Porque não é da nossa natureza sermos puros. É por isso que aí vem a segunda parte que eu não estou tratando hoje aqui, que é a santificação, e ser parecido com Jesus, e não sei o que, e tal. Mas nós temos uma coisa, não temos o seu DNA, não temos a sua natureza ativa em nós. Mas temos o seu amor incondicional, porque Ele te escolheu. Deus planejou a adoção. 1 de Pedro 1,18 diz assim: porque não foi com prata ou ouro ou coisas vãs corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse o planeta, Jesus já era o cordeiro para salvar você. Conhecido com efeito, conhecido e funcionando antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor a vocês. Deus planejou sua adoção antes de dizer haja luz. Deus planejou te encontrar antes de criar o planeta. Em Cristo e na graça, antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. A cruz é anterior à existência. Deus planejou tudo antes. Ele preparou tudo para ter você como filho, filha, adotivos agora. A queda de Adão, o chamado de Abraão, a escravidão no Egito, a caminhada naquele deserto, a queda daquele povo, a entrada em Canaã, a ascensão da monarquia em Israel, a derrubada da monarquia, a construção, a queda do templo. Gente, tudo isso é parte de um plano muito maior do que apenas salvar uma família, uma descendência, um sobrenome, uma cultura. Na cruz, o amor de Deus alcança os confins da terra. E a probabilidade de adoção chega nos 4 cantos do mundo. E agora você pode ser adotado por Deus. E você pode chamá-lo de Abba. Você pode chamá-lo de Pai. E talvez você só esteja entendendo isso agora. Alguns filhos adotivos ficam chateados quando descobrem a adoção. Depois de adultos, minha mãe não contou, por que isso e tal. Eu fui rejeitado pela minha mãe verdadeira, eu nem sabia, agora eu quero conhecer, agora eu quero não sei o que, estou chateado com meu pai adotivo, porque ele não me contou. Quando na realidade devia ser o contrário. O adotado, cara, devia cair de joelhos agradecendo aos pais. Porque qual era a perspectiva dele se não tivesse a adoção? Aonde, não sei se tem filhos adotados, sei que de uns outros aqui adotados, mas aonde você estaria agora se não fosse a adoção física que eu estou falando aqui, biológica? Onde você estaria? Como estaria seu coração? E nós, filhos de Deus por adoção, podemos cair de joelhos e adorar aquele que nos adotou como filhos. Adorar aquele que nos adotou como filhos. A gente gasta tempo estudando sobre a história da lei. A gente gastou tempo hoje aqui estudando sobre a história da graça, da lei. E a gente está entendendo que o caminho da graça é desde Adão, desde antes de Adão. A gente está aprendendo que somos filhos adotivos de Deus. E aprendendo que existe vontade ativa na adoção. Existe amor incondicional na adoção. Existe planejamento na adoção. Mas a verdade é que depois de sermos adotados, a gente continua sendo pecador. E aí a gente entende que existe mais graça ainda depois da graça. Graça depois da graça. A graça que te trouxe não para quando você chega. Ela continua. Existe graça depois da cruz. Mesmo depois de se tornar obreiro, você erra. Mesmo depois de se tornar um pastor, um líder, você continua sendo pecador. E o que isso significa? Que depois da graça manifesta, a gente continua precisando de graça. Graça depois da graça. Judas não acreditou nisso, que houvesse graça, que haveria graça depois da cruz. E aí ele se enforcou. E Pedro entendeu que havia graça depois da cruz. E aí ele procurou Jesus. E depois que ele procurou Jesus, ele foi alcançado por essa graça depois da graça. Graça depois da graça. Perdão depois do perdão. Graça depois da cruz. E por que Jesus não disse tudo isso antes para Pedro? Ou para nós? É porque a gente precisava saber que depois da cruz, a graça continua disponível. Porque a graça, irmãos, é a única forma de nos relacionarmos com Deus.
Não é porque você é bom, é porque Ele é gracioso. Você já errou depois de se tornar discípulo de Jesus? Eu já. Então preste atenção. Existe graça depois da graça. Existe graça depois da cruz. O Pedro experimentou isso no domingo. Jesus disse para ele: você me ama? Eu sei o que você fez, mas eu quero saber se você me ama. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então você vai pastorear o rebanho. Existe consagração depois do erro. Existe honra depois da desgraça. E existe graça depois da graça. E eu sei que Deus está tratando essa palavra no teu coração. Existe graça depois da cruz para discípulos que, assim como Pedro, assim como nós, falhamos. Existe graça transformadora depois da primeira experiência, depois do batismo, anos depois, que transforma Davi no maior monarca, que transforma Pedro em pastor, que transforma o gadareno em pregador, que transforma Paulo no grande apóstolo dos gentios, que transforma Moisés, depois de ter assassinado o cara que pregou não matarás, já tinha matado um homem. Por quê? Porque existe graça depois da graça. Existe perdão depois do perdão. Pastor, e essa onda de hipergraça? Hiper é muito pouco. A graça é muito mais do que hiper. É muito além do que hiper. Então o senhor concorda que as opções sexuais diferentes... Não estou dizendo isso. Não concordo, inclusive. Só que eu não tenho ferramentas para colocar uma catraca na porta da graça, decidindo quem entra e quem não entra, quem entra e quem não entra, quem pode e quem não pode. A graça de Deus se Tito 2,11, o último texto. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Com isso, não estou dizendo que a pessoa pode viver, ver as opções. Não, estou dizendo que graça é graça. Graça é mais que hiper. Beleza? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Chegou o momento do nosso ofertório e vamos ao Senhor em oração, pedindo a Deus sabedoria. Porque na hora da gente pedir para Deus abrir a porta do emprego, a gente é fácil pedir. Mas na hora que chega o pagamento, que a gente tem que honrar a obra de Deus, aí é mais difícil. Então vamos orar pedindo ao Deus discernimento. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eu sempre digo lá no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Jesus falou que é melhor dar do que receber. E só sabe o poder dessa palavra quem já precisou receber. Não é fácil ter que receber. É melhor dar.